Nesse episódio, nós vamos conversar com a Júlia Fortini, uma barista campeã brasileira de brewers, que é preparo de café filtrado. A Júlia, que é de família do café, já está na 5ª geração e vai contar pra gente muitas histórias de como ela começou nesse meio do café e como que ela tem construído essa trajetória dela. A Júlia é uma pessoa incrível para vocês conhecerem, então eu quero apresentar para vocês agora. Vamos lá com a gente. Olá, meu povo! De volta aqui com mais um episódio, dessa vez aqui com uma pessoa muito especial para mim, uma super amiga, Júlia Fortini. Olá! Oi, prazer estar aqui. Obrigada! Eu que agradeço. Diretamente de Belo Horizonte, Beverly Hills. Falando de como que você começou, assim? Eu sei que você começou, acho que desde que você estava na barriga da sua mãe, né? Desde a barriga. Então, eu nasci no meio de grandes personalidades do café, né? Eu brinco que eu nasci embaixo de um pé de café. Meu pai, ele é a 4ª geração de produtores de café, então hoje eu sou a 5ª. E meu avô, ele sempre falou sobre qualidade do café. Na época não se falava tanto de café especial, mas ele sempre focava na qualidade do café na nossa fazenda. Sim. Que fica em Campos Altos, Fazenda Esperança. Então eu cresci... Nome lindo, né? Esperança. Eu cresci nesse meio, né? Vendo meu pai falar sobre qualidade, sobre café. O cheiro de café de qualidade é muito característico para mim, é uma memória afetiva para mim, então é uma coisa que Campos Altos tem esse cheiro de café, né? Então eu nasci nesse meio. Eu cresci em torrefações, então quando eu tinha 7, 8 anos, meus pais mudaram para os Estados Unidos, eu e minha irmã fomos juntos. E eles abriram uma importadora de cafés especiais para mostrar que o Brasil tinha cafés de qualidade, porque na época falava mais de commodity, né? O Brasil produzia muito e café de baixa qualidade. Ninguém conhecia, né? Não. Esse lado. Então meu pai, a gente foi para o Oregon, que é ali na costa oeste dos Estados Unidos, para abrir uma importadora de cafés especiais e mostrar sobre a qualidade. E eu falo com maior orgulho e posso afirmar que ele foi um dos pioneiros para abrir o mercado de cafés especiais e mostrar a qualidade dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos eu vivi muito a outra parte. Então aqui eu cresci na fazenda, indo na lavoura, andando a cavalo na lavoura, tendo essa parte da produção, né? Vivendo essa parte da produção. E nos Estados Unidos eu cresci nas torrefações. Então eu ia para as torrefações com meu pai, que eram nossos clientes. Você tinha uns 7 anos? 7, 8 anos. Olha. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro emprego de barista, que foi quando eu comecei. Meu primeiro curso foi com 12 anos, na verdade, aí com 15 anos eu queria muito ir pra Disney. Meu pai falou, você só vai pra Disney se você trabalhar como barista e pagar uma parte da viagem. E assim, eu fiz. Seu pai é esperto, né? E eu imagino que pra você também, como uma jovem, olhar aquilo e falar assim, onde que eu vou me inserir, né? Sim, foi sempre uma dúvida. Eu acho que todo mundo, né, que trabalha com os pais no início é um pouco resistente, assim. Mas veio de mim, nada foi... Eu vi aquilo ali, vi que eu poderia fazer tudo que eu gosto num lugar só. Então eu me formei em Relações Internacionais e eu vi que eu poderia ter essa vivência no café, na parte de exportação, por exemplo. Sempre gostei muito de competir e aí mais pra frente eu vi que eu tinha um meio ali que eu poderia estudar e competir. Então eu fui entrando, estudando. Cabeça mesmo, né? Meu pai ele sempre foi muito visionário, assim. Ele foi para os Estados Unidos para abrir esse mercado, mostrar que o Brasil tinha qualidade. E aí quando ele viu como que funcionava, a gente viveu a 3ª onda nos Estados Unidos, né? Então ele viu como é que funcionavam as torrefações, como que o pessoal estava consumindo café lá. Ele falou, não, peraí. O produtor ele precisa melhorar a qualidade de café dele para ele poder vender a um preço melhor, porque na época vendia para a cooperativa e a cooperativa melhorava, o café beneficiava e aí vendia por um preço mais alto. Então, meu pai veio para o Brasil com o intuito de abrir uma academia mesmo, uma escola, para educar os produtores. Os produtores. Sim, então nosso primeiro curso foi de classificação e degustação. Então, e aí a gente foi aprimorando assim os outros cursos, né? Depois a gente foi vendo a demanda do público. Então eu e Ivan, a gente foi para a Europa, a gente fez vários cursos da Sky na época da Associação da Europa e voltamos para cá para trazer essa parte da educação, mais da parte da cafeteria também.
Gente, pra quem não conhece, assim, ela já introduziu o Ivan na história, mas o Eu tô Ivan... falando os nomes, assim, Não, mas assim, é legal porque a gente vai buscando as histórias, né? O Ivan, marido da Júlia, que também começou, né, com essa né, a gostar de café, porque ele é de Alfenas, né? Isso. Mas ele já tinha ligação com café, não? Não. Então, conheci Você o que Ivan na levou escola, ele né? pra- Gente, a família todo mundo tá no meio do café. Então, o Ivan, eu conheci ele no segundo ano. E quando eu voltei pro Brasil, voltei antes dos meus pais. E aí, quando meus pais voltaram pro Brasil, abriram a Academia do Café, ele começou a trabalhar como barista na Academia do Café, e depois como instrutor, depois na torra. Então foi... Mas aí vocês já namoravam, vocês já estavam Já juntos, namorava. aí você falou, não, vem ver esse mundo aqui do café. Na verdade, ele entrou antes de mim na Academia do Café. E aí nessa trajetória que a Júlia tá contando, né, Ju, bom, aí você foi competindo, você competiu quantas vezes antes de ganhar? Ela é campeã brasileira, né, de preparo de café de Brewers. Você competiu Eu competi uma vez. uma vez, É. o que é bem raro, né, assim, normalmente as pessoas competem muito e você foi muito, né, bem assertiva no... O Ivan competiu muito, né? Então ele competiu umas 2 ou 3 vezes no barista. E aí eu competi uma vez de filtrados, no Brewers. E aí eu não fui muito bem. E eu fiquei extremamente chateada. E aí eu dei uma pausa, fiquei acho que 2 anos sem competir. Porque eu fiquei mal comigo mesmo, dos errinhos, sabe? Você vê aquilo ali, aí você fica rebatendo isso na cabeça. E aí depois eu entrei, eu competi em 2020, mas eu já tinha começado a treinar final de 2018, assim, eu já tinha o Patrick, que foi meu coach, ele já estava me dando várias dicas de o que eu tinha que fazer, então eu já comecei a estudar desde então. E aí eu entrei e falei, não, eu quero muito ganhar. E aí eu consegui. Não, foi muito legal, assim. E você ganhou na sua cidade, né, em Belo Horizonte, que também tem algo muito especial, né? Tava todo mundo lá torcendo por você, assistindo. E que lembrança que você tem, assim, desse momento, assim, do... Nossa, eu acho que a parte de quando você termina, assim, sabe? Você vê assim, putz, consegui entregar tudo do jeito que eu queria, da forma que eu queria. E aí você vê todo mundo na plateia, assim, né, torcendo, eu acho que é uma coisa memorável, assim, fica na memória, dá até um friozinho na barriga. E aí a Ju você vai na fazenda todo ano, né, também acompanhar os processos, assim, e o que você viu de mudança, assim, né, nos processos do café ao longo desses anos que você está acompanhando a fazenda, assim? Então, eu acho que os últimos anos os produtores sofreram um pouco, né? Eu acho que principalmente no ano passado, que a gente teve... Ano retrasado a gente teve... Foi ano retrasado que teve a grande geada. No Cerrado Mineiro, e então os produtores vêm sofrendo muito com essa quebra, né? Teve muita quebra. Então esse ano eu acho que é um bom ano para o café. Eu acho que os produtores estão buscando cada vez mais a parte de qualidade, então o pós-colheita, a parte de diferentes sensoriais, né? Então buscar ali respeitar o terroir, porém trazer para a xícara o melhor daquele terroir. Eu vejo meu pai fazendo muito isso. Então ele busca muito a parte de qualidade, mas ele valoriza muito o que a fazenda tem para oferecer. Sim. E você, nesse processo da cafeteria, né, eu vi muito essas mudanças também de cardápio que vocês fazem, essas mudanças da forma como vocês comunicam o cliente. Você fica o tempo todo ali observando isso, né? É um processo diário, né, Gil? O cardápio, no início, por exemplo, a gente tinha que trabalhar o cliente que não entendia nada sobre café, que achava que o nosso café era um chafé, que achava o expresso cafezinho muito pequeno, muito caro. Então a gente teve que trabalhar isso ao nosso favor, né? Para o cliente entender sobre o café de qualidade e a gente conseguir ter oportunidade de falar sobre isso para ele. E aí a gente foi vendo essa evolução. Então antes a gente falava sobre métodos de extração, para ele ver que um café não é só um cafezinho, que tem várias formas de fazer aquele café. E aí hoje a gente já mudou completamente a nossa comunicação, porque o cliente ele quer saber da origem, ele quer saber as notas sensoriais, ele não se importa tanto com o método, ele quer saber mais do produto que ele está consumindo. Então hoje a gente consegue falar sobre o produtor, consegue falar sobre as notas sensoriais daquele café e trazer uma experiência sensorial ainda mais rica. E as xícaras também, né, hoje mudaram muito, né, assim, toda essa parte do serviço, né, vocês já têm todo um pensamento também em como servir esse café, né? Sim, então a gente mudou, eu acho que antes eram aquelas xícaras clássicas, né?
e eu nunca gostei muito da cerâmica crua, assim. Então eu queria muito que a gente tivesse uma xícara de porcelana que trouxesse mais o sensorial do café. Então a gente demorou uns 2 anos para desenvolver a xícara que a gente está hoje. Era para ela ser a minha xícara do campeonato, na verdade. É verdade. Mas não saiu. E aí hoje a gente tem as xícaras específicas para o expresso e para o filtrado. Não, muito bom. E aí, voltando para o campeonato, né, que você até citou, que a Ju, ela esteve em Melbourne, na Austrália, super pertinho, né? Nossa Senhora, 4 dias de viagem praticamente. E aí você, bom, lá é um berço, né, do café especial, isso é muito legal. Como que foi essa experiência, assim, para você? Eu acho que foi maravilhoso, assim, eu fiquei 20 dias, eu e Ivan, ficamos 20 dias em Melbourne. E a gente teve muito tempo assim na cidade, então Melbourne é impressionante. Qualquer boteco de esquina tem uma Lamarzocco de 3 grupos, café decente, então você consegue tomar café bom em qualquer lugar. Então isso foi muito legal, assim, da gente conseguir ver porque as pessoas sempre falam, você não acredita, né? Você fala, não, mentira, não é possível. E realmente é assim. E estando ali naquele ambiente de competição, além de você estar com todo mundo que é tão competitivo quanto e pensa da mesma forma que você, é muita troca de informação e é muito crescimento, assim. E aí você tá ali, às vezes, a primeira vez que você vai, você fica meio acuada, né? Você fala, nossa, eu tô entre os melhores do mundo, né? Tipo, só gente lá em cima. E aí depois, quando você começa a conversar e falar, trocar ideia, falar do que você acha das coisas, você vê que você tá no mesmo nível. Então eu acho que isso daí pra mim foi balizador, tipo, né? Tipo, eu assim, tô aqui, nossa, que então, legal. foi muito legal. E o fato, assim, de você ter todo esse background, essa sua trajetória no mercado, né, dentro de uma fazenda, com seus pais, né, tudo isso, as gerações anteriores, né, essa construção, te dá um conhecimento muito além do que a maioria dos quem não tem contato, né, com produção. Muitos baristas que estavam ali nunca nem viram uma fazenda, né, nunca estiveram numa fazenda de café, né. Isso é muito legal também, porque é a parte do conhecimento que você consegue trocar. E aí, aí a Júlia ficou em 10º lugar, top 10, né, no mundo, que foi incrível, assim, eu só sabia gritar, né, porque a gente vai colocar a Mari fez uma super cobertura, 3 horas da manhã. 3 da manhã, e aí, assim, a gente via muito quanto que o seu treino, né, assim, a sua dedicação, que você foi a fonoaudióloga, né, teve... a parte de treinamento cognitivo, muita coisa que as pessoas nem imaginam, né? Sim. Então foi uma preparação de muitos meses, até porque veio pandemia no meio, aí a gente ficou, né, naquela vai, não vai, né? Os eventos foram cancelados, então você ficou muito tempo com essa informação de sou campeã brasileira, preciso representar o Brasil. Campeã brasileira 2020, 2021 e 2022. Então, isso foi bem desafiador para mim, na verdade. Eu acho que foi a parte mais desafiadora. Foi quando... Eu lembro das nossas conversas. Né? Foi quando veio a pandemia e eu estava quase indo para competir, né? Foi em março. Eu estava na Etiópia quando começou a rolar rumores que não ia ter. E aí eu fui na Etiópia numa viagem com meu pai, foi super legal. A gente conheceu... Nossa, essa experiência também é muito bacana. Foi muito legal mesmo. A gente conheceu o berço do café. E aí depois fomos para Amsterdã, que foi quando começaram a gente foi para o Amsterdã Coffee Festival. E aí começaram a falar sobre coronavírus, que ia fechar tudo. Eu falei, gente, impossível. Você acha que vão cancelar o Amsterdã Coffee Festival? Não vamos cancelar por causa disso. E aí, de repente, fechou tudo. Eu falei, não, o negócio é sério então, né? E a gente pegou o último voo de Lisboa para cá. Então, a gente ficou treinando, acho que foi 1 ano treinando direto, assim. Teve a parte cognitivo que eu treinei, a fono. Eram 6 horas por dia que eu treinava. Nossa. E aí a gente chegou, são 2 partes do campeonato de Brewers, né? Tem o compulsório, que é quando todo mundo recebe o mesmo café e você tem que extrair a melhor receita daquele café. Você tem 30 minutos para encontrar uma receita. E tem o Open Service, que é a sua apresentação. Você escolhe um café, você escolhe o método, a xícara e a história que você vai contar para os juízes. Então, esse compulsório foi extremamente desafiador, porque eu não tinha aqui no Brasil, né? Então, foi a primeira vez que eu fiz o compulsório. E aí, como eram só 30 minutos, eu fiz o café, escolhi a receita, já estava no meu tempo final, assim. E aí, eu levei para a mesa. E aí, quando eu provei, ele estava bom, quente, mas aí, quando esfriou, ele ficou bem ruim, assim. Foi o que eu perdi bastante ponto.
E no meu Open Service eu fui super bem, eu pontuei muito bem, assim. E você acha que o café brasileiro, nesse meio tempo, assim, a percepção mudou do café do Brasil lá fora? Você falou muito do seu pai lá no começo, desse desafio dele mostrar o café do Brasil. Como você está vendo hoje isso? Eu acho que sim, com certeza. Ao mesmo tempo que a gente é visto como... Hoje eu acho que as pessoas veem a gente como cafés de qualidade, microlotes mais exóticos, porque hoje em dia a gente encontra... O Brasil tem vários sabores, né? A gente é gigante, então cada lugar produz um café diferente. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo a gente consegue produzir quantidade e qualidade, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar mais, assim. Então a gente tem muita qualidade de microlotes, mas a gente produz muito café bom em quantidade. A gente consegue suprir café de qualidade para o mundo inteiro, né? Mas o Brasil, a gente consegue ter consistência e qualidade. O que você vê, assim, como uma mudança que você está enxergando, assim, para o mercado? Não uma, mas de repente algumas coisas que você tem visto mudar, né, no mercado do café especial. No mercado externo. Eu acho que essa parte de usar o Brasil como origem, porque antes a gente só via o Brasil como base de expresso ou no meio de outras blends, então hoje a gente já vai, cafeterias já encontra pacotinhos de cafés do Brasil para o cliente levar para casa e cafés no filtrado também. Então eu acho que o café em geral assim do Brasil, a gente tem café que a gente quer tomar todos os dias, né? Aquele café redondinho, doce, que eu tomaria uma xícara agora, inclusive. E Ju, e pra gente fechar, porque você sabe que passa voando, né? Passa. Eu queria que você falasse um pouco para quem quer entrar no mercado, assim, de café, né? Você é um pouco suspeita pra falar, né, gente? Porque afinal... Mas eu acho que seria legal você dizer um pouco da sua percepção, assim. Você acha que hoje é um mercado que você incentivaria? Por exemplo, a sua filha que tá vindo aí, você acha que você quer que ela continue, quer o legado do café? Como que você vê? Seria legal, né, se ela continuasse. Mas eu acho que é um mercado promissor. Tem várias áreas, né? Então, tipo, café, eu acho que você pode começar de uma forma e acabar em outro lugar no futuro. Então, e eu acho que o café fala por si só. É um caminho sem volta, assim. Então, quem entra... realmente quer entrar, não sai mais, porque é uma coisa que se você gosta mesmo, você entra de corpo e alma e tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para fazer. E assim, viajar o mundo, né? Que o café dá oportunidade pra gente de... Isso é uma coisa muito legal que eu falei com todo mundo aqui até agora, assim, do programa que a gente conversou, assim, sobre a possibilidade que o café nos dá de circular em muitos ambientes, né? E ser uma língua, parece que universal, assim. Universal. Né? Te conecta pessoas também, né, no mundo inteiro que praticamente falam a mesma língua e são incríveis, assim. Eu acho que é um mercado muito legal. O mercado de cafés especiais é massa. E assim a gente termina mais um episódio com a Júlia Fortini. Quero te agradecer, Ju. Obrigada. Obrigada por ter vindo até São Paulo. Meu. Até que ela segurou bem o mineirês dela, né? Falou muito trem. Ah, não, mas aí... É bom, mas que eu vou lá, eu gosto de ficar lá, porque a gente ouve muito, eu adoro. É o trem da Fono. A Fono me manda eu dar uma segurada. No trem. Aí, tá vendo? Coisas que o campeonato trouxe. Obrigada, tá? Obrigada. Foi muito bom. Até mais, gente.